Essa operação que teve aqui, por exemplo, a tropa que seria destinada para chegar lá na mata onde eles correram, no final, seria coiano, porque os coianos sabem andar no mato. Essa galera de COI, GAT, Rota, BOP, esses caras, eles não vacilam em apertar gatilho. A Rota, cara, com essa força no nome gigantesca que tem cidades de São Paulo que nunca viram uma viatura de Rota. Nunca viram, não sabe, só conhece de falar e foto e internet, filme. Bairros de São Paulo vão ver Rota uma vez por ano, porque... Mas falando da tua experiência São Paulo, você falou, se tu entra na quebrada em São Paulo e fala que é BOP, o cara não sabe, mas ele sabe que é Rota. E a Rota em São Paulo também, assim, a população inteira venera a Rota. E no BOP, inclusive, surgem aquelas comparações, né? Qual é a diferença entre BOP e a Rota? E eu quero aproveitar essa oportunidade para que você fale isso para a audiência, né? Não naquela ideia de qual é melhor, porque isso não há que se falar. Mas dentro do seu contexto ali, né, cara? BOP e Rota. Tem algumas diferenças muito interessantes, que é o seguinte, ó. Primeiro que Rota em São Paulo é um batalhão de patrulhamento. Qual é a diferença? Qual é a característica da Rota? A Rota trabalha sempre no mínimo com 4 em viatura. Grande capacidade bélica, então toda viatura tem fuzil, tem metralhadora, 4 caras. A Rota, ela sai em pelotão, então adota-se uma área de São Paulo e o pelotão vai inteiro, o comando e mais 4, por exemplo. E eles concentram naquela área de um batalhão. A Rota, ela é criada para patrulhar as cidades. Ela não é uma tropa quartelada. Qual é a rotina da Rota? Você chega, você vai fazer educação física. Rápida, 1 horinha. Depois você vai para a sala de aula fazer instrução, mais 1 horinha. Depois você vai patrulhar 10 horas. Então, são 12 horas de patrulhamento, são 12 horas de serviço, onde 10 são de patrulhamento. E aí, o que aconteceu? Como era uma tropa muito firme no seu propósito, ela foi ganhando fama. E existe um negócio que é o seguinte: você lá em São Paulo, você atende 190. Você está empenhado. Do acidente de trânsito, da briga de marido e mulher, de qualquer ocorrência. Quais são as tropas que não atendem 190? A tropa tática. Então, se você pegar um batalhão da Zona Leste lá, o 19... O 19, ele tem uma área lá da Zona Leste. Tem todas as tropas regulares atendendo o 90. E tem uma força tática ou um BAEP que foi criado, que é aquela tropa de apoio que chega para a ocorrência que tá com risco aos policiais. Grande quantidade de marginal, tem fuzil, tem alguma coisa, é a tropa tática. Onde entra a Rota aí? A Rota, você imagina assim, eu estava até falando pro meu parceiro Lino que está aqui. Qual que é o efetivo do BOP hoje? Cara, esse número não é público, mas eu estimaria em torno de uns 400, 500. Você não tá errado, tá perto. 400, cara. Tira férias, licença prêmio e administração. Sobrou, vamos pôr 300. Operando. 300 divide por 4 equipes. Isso. Para cuidar do Estado. Pega a parte que está administrativa, pega a parte que está... Então vamos para a Rota. A Rota tem 600, cara. Você tira 150 aí, que é os caras afastados, férias, licença prêmio, doente, administrativo e tal. Divide isso em 4 companhias. Vocês vão botar aí 500 caras dividido por 4 companhias. Aí você divide nas companhias em 2 pelotões. Ou seja, a Rota, cara, com essa força no nome gigantesca que tem cidades de São Paulo que nunca viram uma viatura de Rota. Nunca viram, não sabe, só conhece de falar e foto e internet, filme. Bairros de São Paulo vão ver Rota uma vez por ano. Porque se eu tenho lá em São Paulo 43 batalhões, naquela área daquele batalhão, quantas vezes um pelotão de Rota vai, se você distribuir ao longo do ano, nesses 43, para você ir um dia naquele batalhão? Porque a Rota, às vezes, por exemplo, o negócio que está dando do PCC com o promotor Garquia, vão resgatar o Marcola. Vai uma companhia de Rota, fica um mês lá em Presidente Prudente, lá na divisa do Estado. São
uma companhia inteira de rota que não vai patrulhar lugar nenhum, vai ficar nessa missão 1 mês. Você tirou 60 batalhões atendidos pela rota, que ia passar uma vez no dia. Ou seja, quando a gente fala rota, fala BOP, o pessoal acha que é um exército. E não é, cara, é uma tropa pequenininha que vai de vez em quando e atua muito pontual. Então, lá em São Paulo, existe uma coordenadoria operacional, existe a inteligência do choque da rota, que eles vão definindo algumas áreas para a rota ir de vez em quando. Isso quando não é operação foco. Operação com alvo. O Ministério Público recebe uma informação, trabalha, chega no alvo, vamos usar a rota para ir pegar. Aí vai alvo, ou seja, você não patrulha. Então, a diferença para te responder de rota e Ibope é o seguinte: a rota hoje, se hoje você for em São Paulo agora e não tiver nenhum alvo, não tem alvo, você vai entrar no batalhão, nesse horário aqui, ó, noturna. Vai estar um tenente com 4 viaturas, ele escolheu no quadro um batalhão e ele vai chegar para a tropa e falar assim: ó, nós vamos rodar o 16º batalhão hoje. Boa sorte, vamos produzir, galera. Vai as viaturas, vai todo pro 16º batalhão. As 5 viaturas. O que eles vão fazer? Patrulhar. E aí lá dentro, o que a gente tinha? A gente tinha os tarados, né? Que tarado? O tarado pelo caráter geral. O que é o caráter geral? É o carro roubado ou furtado. O tarado pelo caráter geral, o que ele faz? Ele roda a avenida perto de onde tem desmanche. Ele tem foco. Não, eu sou tarado por roubo a banco. O que eu fico? Na região bancária. Que eu quero trombar roubar banco. Não, eu gosto de tráfico. Eu entro pra dentro das comunidades ficando na pé lá dentro o tempo todo. Entrando de casa em casa. Eu fico vasculhando. Então, você quando comandava um pelotão, você sabia... lá em São Paulo, a área do 8º batalhão, cheio de desmanche. Você falava assim, mano, aqui é cara de geral, velho. Hoje é dia de cara de geral. Vamos ficar nas avenidas onde os carros roubados passam. Entendeu? Lá é separado da rota um negócio chamado COI-GAT. O que é o COI-GAT lá em São Paulo? O COI é aquela tropa camuflada, parece do exército. Camuflado verde. Qual que é a missão deles? Marginal homiziado em mata ou pessoa perdida em mata, salvamento. O COI, o Comando de Operações Especiais, o foco dele é mata. Essa operação que teve aqui, por exemplo, a tropa que seria destinada para chegar lá na mata onde eles correram, no final, seria coiano. Sim. Porque os coianos sabem andar no mato. São os caveiras na hora de São Paulo. Eu vou te contar depois uma ocorrência, me lembra que tinha policial envolvido? Deixa comigo. Sobre o COI. Sobre o COI eu te conto dela. Então, essa tropa é 4º batalhão de choque. Não tem nada a ver com o 1º batalhão de choque, que é rota. É outro batalhão. São os coianos. E nesse mesmo batalhão tem outra companhia, que é a companhia GAT. É aquela galera de invasão tática. É a elite da elite. É o sniper, é a equipe tática, a equipe de negociação, o esquadrão antibomba. Ou seja, o 4º batalhão de choque em São Paulo tem a companhia de COI, GAT e esquadrão de bombas, que são missões, são especialidades que você vê no BOP aqui. No BOP do Rio. Então, se você falar para mim assim, se eu for comparar BOP com rota, o BOP hoje, ele é muito mais um batalhão de especialidade, COI e GAT, que faz um pouco de patrulhamento, do que um batalhão de rota que a essência dele é patrulhamento. Entendeu? Eu penso da seguinte forma: a forma de pensar no foco de pegar um vagabundo e se ele der motivo eu neutralizá-lo, é o mesmo jeito de pensar do BOP e da rota. É igual. Todo mundo pensa igual. Não tem uma fração de dúvida em apertar um gatilho. Aí você fala, mas por que o resto da polícia tem? Tem demais. Tem um monte de polícia que morre, ele escolhe a morte e não efetua um disparo. Então, essa galera de COI, GAT, rota, BOP, esses caras, eles não vacilam em apertar gatilho. É doutrinária, é cultural, é a caveira dentro do quartel, é o curso, é a doutrina da psicofadiga.
Esses caras são formados para isso. Agora, se você falar assim, na prática, rota e BOP é igual, não, eles são bem diferentes. Porque essa especialidade do BOP, que tem muito a ver com GAT e COI lá em São Paulo, não tem nada a ver com rota. Sim. Em que momento, então, o BOP pareceria com rota? A hora que ele está patrulhando ou ele está andando a pé dentro das comunidades. Não em operação. Eu tô... Tipo assim, ó, você é comandante lá, você fala assim, BOP 2, eu não sei como eles chamam aqui. É a patrulha do BOP 2. Ô, BOP 2. Aqui chama por equipe, né? Alfa. Isso, então, Alpha, vamos falar, equipe... o Alfa 2, Bravo 2. Ó, Bravo 2, hoje nós estamos na comunidade da Maré, vamos parar num lugar e vamos andar lá dentro ver o que a gente acha. Rota faz isso. Entendeu? Rota faz isso. Só que a gente faz isso todo dia. Por quê? Porque acabou a sala de aula, todo mundo vai embarcar e tem 10 horas de patrulhamento. O que você vai fazer 10 horas? É o comandante da equipe que define. Ele fala assim, ó, hoje eu vou ficar no rolê na avenida que eu quero catar um carro roubado. Ele vai ficar nas avenidas. O outro comandante da equipe, não, eu vou dar rolê dentro da comunidade. Porque lá em São Paulo, cara, rota não precisa juntar a equipe para entrar em qualquer comunidade. Uma equipe entra onde quiser. Não tem comunidade em São Paulo. Uma equipe... 4 homens. Uma viatura. Uma viatura. Qualquer comunidade de São Paulo hoje, qualquer, até as da Baixada, que são as mais violentas. O motorista de rotona, ele desce, fica com a calibre 12 na mão, com um fuzil, os outros 3 vão entrar para dentro sozinho, sem problema. Não são recebidos igual o padrão no Rio, fuzil, tiro, nada? Toma, troca, só na chegada. Que eles dão e correm. Qual é a diferença do marginal do Rio com o marginal de São Paulo? São Paulo tá com um problema, né? Depende da visão. Tem gente que tá achando lindo e batendo palma e fazendo uma propaganda bacana. E eu tô cauteloso. São Paulo é o maior case de sucesso de redução de homicídio, certo? Se você for ver aí, São Paulo tem um dos menores índices de homicídio. Acho que está com 3, 5, alguma tem coisa. Tem cidade americana muito mais alta, na Europa. Isso. Se mata de bater palma sobre isso. Sim. Tem êxito, claro que tem êxito. Mas, por que não tem homicídio em São Paulo? Porque a maior parte dos homicídios é guerra do tráfico. Como que vai ter guerra do tráfico em São Paulo se a facção é hegemônica? É a mesma empresa em todas as bocas. Sim. Ninguém se mata. Então não está tendo homicídio por problema de droga em São Paulo. E aí o que acontece? Como a redução de homicídio em São Paulo está muito baixa, e todo mundo acha isso, nossa, que top e tal. Se você fosse hoje para São Paulo, eu falo isso nos podcasts que eu faço lá. Você tem medo do quê? De morrer ou de ser assaltado? Ser assaltado. A maior dor da população é essa, porque o crime patrimonial, o crime patrimonial é o terror, cara. É isso que te dá a sensação de segurança, não é homicídio. Porque eu só teria medo de homicídio se eu tivesse pegando a mulher de alguém, devendo pra alguém. Se eu fosse um puta de um escroto briguento na rua, arrumo treta por qualquer coisa e não baixo cabeça. Se eu não me enquadro no briguento, no talarico e no devedor estelionatário, por que vão me matar? Ninguém que vai querer me matar. E as situações que acontecem é latrocínio que vem um patrimônio antes. Isso, cara. Os caras sentam o pau. A molecada, os vagabundos hoje em dia sabem que puxar uma cadeia de latrocínio, a latrocínio é que é a mais pesada, com 10 anos você vai sair. Mas quando ele vai pro assalto, ele não conta que ele vai precisar matar ou que ele vai dar tiro. A maioria desses caras, quando vão pro assalto, eles fazem um cálculo de 1 ano e meio de cadeia pro assalto. Porque ele vai tomar 5 de condenação, vai puxar 1,5 e vai sair no semi. E ele faz o cálculo da probabilidade enorme que é ele não ser pego. Isso. Porque 8% de elucidação dos inquéritos. Então o crime está compensando no nosso país. E aí, cara, aí é assim, o que acontece em São Paulo, por isso que eu estava falando sobre a hegemonia da facção. Como não tem guerra, que é a mesma empresa, ninguém toma a boca de ninguém lá. A boca tem o dono tranquilo. Ele não precisa armar um exército para proteger a boca. Em São Paulo, você não vai ver em lugar nenhum 100 caras de fuzis. Ninguém quer roubar a boca deles, caramba. Quem vai atrasar o lado do tráfico em São Paulo é polícia. E polícia, como é que você resolve quando você é traficante lá em São Paulo? Você bota 3 caras armados na entrada da favela. Quando a polícia chega, os caras sentam o dedo na viatura, corre para dentro e some. Se você não acertar esse cara no disparo na entrada, nunca mais você vai pegar ninguém.
Porque você não consegue achar. Ele some igual rato. Você anda a comunidade inteira, cara. Em 3. Não é que você fez uma operação. Você chegou, você deu aquela troca de tiro do susto, pá! A hora que você entrou, você procura, você não acha nada. E você anda à vontade lá dentro. Essa é uma realidade totalmente diferente do Rio de Janeiro, que eu vou conseguir desenvolver esse papo contigo fazendo esse comparativo já. Porque a gente tem muito para falar de como São Paulo poderia fazer uma, vamos chamar de mega operação, nos padrões do Rio de Janeiro. Eu sei que não dá para comparar, mas eu digo, por exemplo, como que você poderia operar em São Paulo, cercando a comunidade, né? Infiltrando a tropa para pegar esses caras que correm. Isso é um papo mais ali para frente, né? Só para contextualizar que a gente vai ter esse papo aí. Então, a diferença do Rio de Janeiro, cara, que eu vejo, eu não tenho experiência prática no Rio. Eu tô te falando do que eu ouço dos colegas. Quando eu era coiano, nós tivemos a nossa tropa vindo fazer estágio de conduta de patrulha aqui. Porque quando eu fui transferido da rota e fui pro COI, eu peguei um COI, cara, que tava com boa tropa, bons oficiais, mas muito amordaçado pelo comando. Tinha um comando lá que anterior ao que eu cheguei, que era muito mais salvamento de pessoa perdida na mata do que combate ao crime. E aí a gente tinha umas ideias malucas de fazer a cabeça do capitão, falava assim, chefe, vamos começar a fazer operação Martelo Bigorna. A gente bota o COI na mata, chega de aeronave ou chega por trás a pé, do jeito que der pra fazer, e depois a gente bota os táticos e rota embaixo, que os caras vão correr pra mata, vão dar de cara com a gente. O que o comando fez? Você é louco, você quer me derrubar? Primeiro que eu fizer desse aí, eu tô transferido. Que foi exatamente o que a polícia do Rio acabou de fazer. Isso. E aí o que aconteceu? Ele falou assim, ó, pra eu conseguir fazer a cabeça do comando da PM de montar uma operação Martelo Bigorna com COI na mata, eu preciso criar um curso que habilite e fale assim, não, esses caras agora ficaram técnico de incursão em mata com confronto com gente que vem de comunidade. Ah, onde tem isso? Ah, no BOP. No Rio. E aí a galera veio pra cá. Isso foi em, acho que 99, 98, 99. E aí o COI começou a fazer esse tipo de incursão lá, faz até hoje. Qual que é a diferença lá? E aí que você precisa entender. Se eu cercar uma comunidade em São Paulo, hoje eu cercar, como vocês fizeram aqui, botar 2.500 policiais na Vila Esperança, quantos caras você acha que vai morrer lá? 0, porque não vai ter confronto, né? Não, vai morrer uns 2, 3. Os iniciais. Tá. Os que vacilarem e não vê a gente chegando. Entendi. Depois, sabe por que a gente vai achar droga? Vai. Nós não vamos achar o vagabundo armado, porque ele se desfaz do armamento, senta na casa da família para assistir TV. E quando você entra, você vê um cara com um antecedente criminal, você fala, mano, olha, diabo, mano, que demônio, cara. Esse cara é do movimento. Mas ele não tem nada em cima. Ele vai perder limpo, digamos. Não vai ter flagrante, não vai ter um não vai fuzil. ter nada, ele não tem nada com ele. Então você vai... E você vai pondo sua liberdade em risco em cada casa que você entrar, porque o que acontece na comunidade? A comunidade, normalmente você faz a incursão nas casas na base da ideia, né? Porque juiz nenhum te dá mandado. Já começa por aí. Toda operação que a polícia faz, exceto essas que vêm com alvo do Ministério Público, o resto você tá sozinho. Você não tem apoio de Ministério Público e juízo. Você vai lá e isso no Código Penal, qual que é o nome que tem? Invasão. De domicílio. Então, e abuso de poder. Tudo, cara. Você põe a sua liberdade em risco o tempo inteiro nessa operação. Então você tem que chegar com muito jeitinho, trocar uma ideia, falar, não, o cara correu, eu quero ver como é que tá aí, tá tudo bem, posso entrar, a senhora me dá licença. Só que você fala, a senhora me dá licença já botando o pé. Pra olhar ali, você vê o filho dela, o diabo, cara. Você olha ali, o cara tá. Você fala, caraca, velho, olha o cara aqui, mano, olha o cara aqui, ela. Aqui você não vai entrar. Aí você pé pra trás. Aí você fala, puta que pariu, perdi. Esse aí já era, não consigo catar. Mas você já plota no seu mapinha onde é a casa do cara. Na próxima vez que a gente invadir, a gente já corre com foco aqui, pra ver se pega ele. Mas é difícil, cara. E também pega e fica pouco preso ou nada preso. E o legal, assim, eu tive muito êxito. Eu era um dos tarados por comunidade. Eu gostava de parar a viatura e ficar andando dentro de comunidade. Principalmente comunidade grande, na Zona Sul, assim, era um tesão isso aí à noite, cara. Porque à noite, a galera de bem tá intocada.
Os que estão dentro da comunidade andando à noite é os que têm coragem. É os que estão com liberdade de manobra pela facção. Então é mais fácil de você distinguir o bem do mal à noite dentro de comunidade. Então eu gostava muito de andar dentro de comunidade à noite. E até vou te fazer uma resposta que até você poderia me perguntar sobre COP, né? Isso eu acho que a gente vai perder demais com COP. A câmera no peito. Sim. Porque quando você fazia essas incursões nas comunidades, e faz até hoje, depois do primeiro estouro, a hora que você está andando lá dentro, muita gente de bem te dava um toque, ó, vai ali, vai em tal casa. Ninguém vai fazer isso com a câmera apontada para ele. Ele tem medo dele dar a imagem dele caguetando. Entendeu? Ele vira testemunha. E o que o crime já faz no terror? O cagueta acontece o quê? Vai pro saco, você é louco. Se um vagabundo pegar uma mulher dessa, tratando a gente bem, não sendo ríspido, não tem nada pra falar, não fechando a porta, o caramba, os caras já vêm pro tribunal do crime na hora a catela que você tava trocando ideia com a polícia. É assim. A gente sabe o terror que é dentro de comunidade. O terror que é aqui é igual lá, viu? Os caras matam em terra. Tem uma comunidade na Zona Sul, lá, aquela favela da imprensa, tinha um cemitério clandestino do lado que eles matavam, todas as tretas deles jogavam no cemitério lá. Então, o terror do vagabundo, ele é do Oiapoque ao Chuí igual. A maldade, ela é idêntica em todos os estados. A diferença do Rio de Janeiro para São Paulo é que os caras cresceram tanto por causa da guerra do tráfico e de decisões equivocadas do tipo não faz operação, não entra, não toma território. Eu penso assim, ó, cara, a gente precisa enxergar o crime como uma atividade comercial. Tudo bem que o produto é ilícito, mas é um comércio. Ali você tem um gerente, você tem um dono da boca, você tem um monte de peão vendendo. O playboy aqui do Rio de Janeiro, que nem o playboy lá de São Paulo, que vai comprar cocaína, vai comprar maconha, vai comprar alguma coisa na boca. Você acha que ele gostaria de ter ali uma viatura na entrada da comunidade ou não? O que você acha? Gostaria. Não? O playboy? Que vai comprar. Não, ele vai passar, não gostaria. Eu vou falar uma coisa pra você, vai soar ruim aqui, ó. Se você tivesse um gosto de vez em quando fazer uma baguncinha com alguém, uma mulher trans, eu acho que é esse o nome aí, mulher trans. Travesti. Travesti não tem problema não, pode falar. Você vai lá no lugar onde eles ficam. Qual é o maior medo da sua vida, depois que você botou ela dentro do carro? Eu não sei, cara. Aqui quem responde essas perguntas é Mano Volta. Mano Volta. Qual seria seu maior medo, Como seria, Mano Volta? Diz aí, você que tem experiência. Teve uns camaradas aí no podcast, né, que os caras... Inclusive, um relato de um policial aqui do Rio, que o camarada, ele saiu, né, com a pessoa lá, e a pessoa foi falar, não pagou o programa, aquela situação toda. Então, isso aqui já foi relatado aqui no podcast, e o policial, salve pra quem? Pro policial. Mas você acha que qual que é o maior medo de quem tá com uma pessoa dessa característica do lado? O relato do Mano Walter, eu acho, um policial civil contou que o taxista se envolveu numa briga lá, né, contra a travesti, e aí foi pra delegacia. E o cara, não, pô, ela pulou no meu carro. Guerreiro, calma aí, irmão, ela pulou no teu carro. Então, o maior medo do cara, chegando na tua pergunta, é chegar na ocorrência... Polícia. É polícia? O maior medo do cara é o cara, porra, ser descoberto, né? Meu amigo, eu vou falar com você. Se o cara for assaltado, for violentado por uma mulher trans dessa, ele é capaz de não chamar a viatura de medo da viatura expor ele. Isso, porque vai ter o registro de ocorrência e vai estar todo o relato lá das circunstâncias, né? Então. Se hoje, eu tô fazendo um paralelo só pra você parar pra refletir. Muito bom, continua. Se hoje você sair daqui, você é casado? Sou. Você sai daqui com uma garota de programa. Não vou fazer isso. Não, eu tô te dando um exemplo de um fato. Mano, volta. Primeiro que eu não vou nem sair daqui, guerreiro. Então, assim, vamos pro Mano Volta. Sua mulher deve ser brava, hein? Mano, volta. Não, é porque, de fato, eu tô em casa, né? Então eu vou falar que eu saio daqui, que eu tô fora do meu estado. Sua mulher deve ser brava. Eu tô fora do meu estado. Tadinha. Tô fora do meu estado. Ó, esse cara tem umas ideias assim, mas a gente relaxa. Não, é pra você entender o que acontece na comunidade. Eu saio daqui e me envolvo com uma mulher aí embaixo. Tô no carro dirigindo, bato o carro. A viatura vem pra fazer ocorrência. Qual vai ser o meu maior medo? O prejuízo financeiro ou o cara fazer um boletim de ocorrência colocando que tinha uma mulher do meu lado?
E minha mulher querer olhar esse boletim de ocorrência. É a revelação do segredo, do Isso, oculto. é um segredo. É. Então, polícia perto de boca, muito nóia. Eu não tô falando aquele nóia que já perdeu a noção e todo mundo sabe que ele é drogado. Eu tô falando o playboy, que vai lá comprar, o caramba, eles não querem viatura. Quando a viatura não chega perto de comunidade onde vende droga, o tráfico, ele aumenta exponencial. A venda fica livre, é uma paz ali. Só não tem paz maior aqui no Rio de Janeiro, porque em São Paulo é paz reinante, é festa. Aqui no Rio tem a tensão da outra facção vir tomar sua boca. Fora isso, é assim, ó, se a viatura não incomoda, eu aumento mais a minha venda e meu ganho. Eu aumento mais, eu compro mais arma. Eu ponho mais funcionário. Eu aumento mais pontos de venda e ponho mais funcionário. Vai chegar num ponto, igual na Penha, igual no Alemão, que ao invés de você ter 10 seguranças de fuzis, você tem 100 500. segurança. Não, eu tô falando do que foi apreendido. Né? Porque se você falar 500, vai ter alguém de cabelo colorido que vai falar assim, ele tá falando que tinha mais, mas isso não tem prova.